Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito como espada alguma de dois gumes. Vamos falar em algo que está escrito em Lucas capítulo 13, versículos 6 e 9, para que você possa entender o que Deus está falando comigo e com você. O texto bíblico vai dizer algo sobre a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela frutos. Não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Esta parábola era a forma que Jesus tinha de conversar com o povo e de falar numa linguagem a ser entendido. Jesus falava em outro dialeto, em outras línguas, em aramaico, e para que o povo lhe entendesse, ele falava por parábolas. Ele contava uma situação dentro do que ele queria ministrar, do que ele queria falar. E a Bíblia vai nos levar para uma situação muito séria, pois fala de uma vinha que continha ali no meio da vinha completa uma figueira. E além de ser uma árvore diferente, de estar no terreno diferente, era estéril. Estava no meio do vinhateiro, estava no meio da vinha e não dava frutos. E o vinhateiro, indagado, perguntado, disse: deixa aí, eu vou cuidar. Vou colocar esterco, vamos dizer assim, vou colocar água, vou colocar adubo, vou fazer com que ela venha a ter fruto. E se isso não acontecer depois de um tempo, depois de um ano, depois de ter feito este trabalho, aí sim poderás cortá-la e jogar fora. É assim que acontece situações em nossa vida, a necessidade da conversão. É possível entender que Jesus, quando contou esta parábola, estava durante a sua viagem no final para Jerusalém. E esta narrativa de Jesus é o triste episódio envolvendo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus. Pelo relato de Lucas, podemos entender que algumas pessoas naturais da Galileia peregrinaram até Jerusalém para oferecerem sacrifício no templo e, de repente, por ordem de Pilatos, aquelas pessoas foram assassinadas. O texto nos informa que, de alguma forma, o sangue daquelas pessoas foi misturado com o sangue de seus sacrifícios. Além do que foi registrado por Lucas, nada se sabe sobre o que de fato ocorreu. Não sabemos qual foi a motivação para a ordem de Pilatos. Alguns sugerem que esses galileus faziam parte de grupos nacionalistas que se opunha de forma intensa ao governo romano. Porém, essa teoria é apenas uma mera especulação, não é nada comprovado. O importante sobre este relato é que, pelas palavras de Jesus, podemos perceber que as pessoas que estavam ao redor do Senhor não interpretavam esse evento como um ato de crueldade por Pilatos. Ao contrário, eles achavam que aqueles galileus foram vítimas do castigo divino por conta de seus pecados. Olha, um exemplo disso, de situações de sofrimento, de um pecado que talvez fosse pessoal, algo que se relacionava a sofrimento, é a história de Jó, onde seus amigos associavam o seu sofrimento que ele estava enfrentando a um castigo divino por seus pecados.
Porém, Jesus reprovou completamente esses conceitos ao afirmar que aqueles galileus mortos não eram necessariamente maiores pecadores do que os demais galileus. Enfaticamente adverte seus ouvintes, mas, a menos que se convertem, todos vocês igualmente perecerão. Ou seja, não importa a forma, não é? O que aconteça, mas todos vão perecer. É possível também que na época dos judeus associaram a origem das vítimas a Galileia como um fator contribuinte para tal punição. E devemos lembrar que existia preconceitos entre os judeus, Jerusalém e os galileus. Jesus não continuou o seu discurso refutando claramente essa ideia. Ele fez isso citando um desastre na Torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Essa torre ficava próxima ao tanque de Siloé. E num determinado dia ela desabou e matou um grupo de pessoas. O interessante é o detalhe da narrativa de Jesus. Se o outro evento foram os galileus que morreram nesse desastre com a torre, foram os moradores de Jerusalém. Mais uma vez, Jesus enfatizou a sentença. Mas, menos que se convertam, vocês semelhantemente perecerão. Ou seja, é necessário se converter. E aí vem a explicação desta parábola da figueira estéril, que estava no meio de uma vinha, que mais de 3 anos era visitada aquela figueira e ela não continha figos. E a vontade do dono do terreno era arrancar a figueira, queimar no fogo, porque não estava dando frutos. Era comum entre os judeus que as figueiras fossem plantadas em vinha. Isso também significa que quando plantadas nas vinhas, as figueiras recebiam cuidados especiais, não eram jogadas ao vento. Jesus também nos informa que o homem havia procurado frutos na figueira durante 3 anos e nada havia encontrado. E é importante entender que não se tratava dos primeiros 3 anos da vida daquela figueira. Vale a pena lembrar que na lei de Moisés havia uma condição de que apenas a partir do 5º ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos. Os frutos dos 3 primeiros anos deveriam ser descartados. E os frutos do 4º ano deveriam ser ofertados ao Senhor. Logo, aquele homem estava procurando fruto na figueira no 5º, 6º e 7º ano, mas não os encontrou. Então ele ordenou ao viticultor para que cortasse a árvore. Além disso, ele também fez uma observação interessante. Por que deixá-la inutilizar a terra? Ou seja, estava num lugar estranho, num lugar de, vamos dizer, de prioridade, porque dentro de uma vinha, uma figueira tinha aqueles cuidados especiais. E aqui percebemos que aquela árvore não era apenas inútil. Ela era pior do que isso. Além de produzir fruto, a figueira, ela não produzia o fruto, ela também era estéril, causava prejuízo, estava ocupando um terreno que não era dela, estava no meio da vinha, com todos os cuidados especiais, mas ocupando aquele solo, que poderia estar sendo utilizado de uma forma melhor, vamos dizer assim, por alguém que desse fruto, não é? Uma árvore cheia de frutos. Suas raízes que absorviam os nutrientes da terra, prejudicando as outras plantas que estavam ao seu redor. Então o homem que cuidava da vinha, aleluia, pediu que o proprietário tivesse só mais um pouco de paciência e esperasse mais 1 ano. Durante esse prazo, ele iria adubá-la, e se ela não produzisse frutos, a figueira poderia ser cortada. Lendo o diálogo entre o viticultor e o dono da vinha, nós podemos perceber que o viticultor demonstrava um interesse especial por aquela figueira, mesmo sendo estéril. Ele não só pediu para que ela não fosse cortada, como também se comprometeu, aleluia, a fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para que a árvore pudesse produzir, aleluia, os seus frutos, dar os seus figos, não é? Da sua natureza, porque ela estava no meio da vinha, mas contudo ela era uma figueira estéril.
A parábola termina e nada é dito se a figueira finalmente produziu fruto ou se foi cortada. Claro que isso que Jesus falou foi intencional. Ou seja, com isso Jesus propôs que cada um analise sua própria vida. E se somos uma figueira estéril ou se somos as árvores frutíferas. Talvez você está assim no meio de uma vinha. Está num lugar que produz frutos. Está num lugar que é bem adubado, que é bem cuidado. Mas você está, aleluia, com foco errado. Está com pensamento errado. Está no meio do lugar da bênção, mas não recebe bênção. Está no meio onde você poderia estar sendo alcançado e não foi alcançado ainda. Aí você há de dizer assim: não, mas será que outros não têm um tratamento melhor? Não, a Bíblia fala que o tratamento que davam a vinha, ali aquela plantação da vinha, dava também a figueira. Ela recebia um tratamento excelente como as outras árvores recebiam. Mas por que ela estava, ao longo desses anos, pela passagem aqui dizia 3 anos depois de começar a dar frutos, que era a partir do 5º ano, né? Então, 5, 6, 7. E ela já estava com 7 anos de plantada e não dava seus frutos. Tanto a videira quanto a figueira tinham um papel importante para os judeus. De modo que o Antigo Testamento, várias vezes, a prosperidade de Israel ou sua reprovação foi indicada com referência em árvores. Assim podemos entender que a figueira plantada em uma vinha é uma figura da posição privilegiada que Israel desfrutou na antiga dispensação. No entanto, esse privilégio também trouxe responsabilidades. E sabemos que Israel, como nação, não respondeu ao privilégio e não se voltou para o Senhor. Quantas vezes alguém é privilegiado, está numa terra que dá frutos, está sendo bem cuidado, adubado, está sendo aí preparado para ser uma bênção, mas essa pessoa está plantado num terreno, está ocupando um espaço, está recebendo os mesmos nutrientes, mas não toma uma atitude de mudança, não dá frutos, não tem crescimento, não muda de vida. Leem as palavras de Jesus, escutam alguém pregar, mas não se alimentam ao ponto de dar frutos. Mostra simplesmente nesta parábola que este homem que se importou com a figueira estéril, de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela mais um ano ainda. Mas ainda Deus se importa comigo, com você, com o homem, se mostra longânimo, magnânimo, paciente. Porém, a paciência de Deus também tem um limite. Eu acho que de todas as coisas que Deus mostra limitações, é também na sua paciência. Apesar de a palavra dizer que a sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre, mas há um tempo que Deus permite o homem galgar por onde quer, fazer o que quer, andar por onde quer. Aqui aprendemos que Deus é misericordioso, mas que chegará o tempo em que o dia do juízo virá. Por mais que Deus te ame, por mais que Deus tenha te dado a oportunidade, chegará o dia do juízo. A palavra diz: a cada dia basta o seu mal. Ei, a parábola estéril é que a paciência de Deus resulta num julgamento ao pecador impenitente, aquela pessoa que não melhora, que não muda, que é adubado, que é cuidado, recebe a palavra. Tem gente que diz a mim: um dia eu vou. Um dia quando eu sentir eu vou. Um dia quando for o meu dia eu vou. Eu não estou sentindo que agora. Irmão, tem gente que chora. Tem gente que sente a presença de Deus. Deus usa a gente na essência, falando de intimidades que só Ele, Deus, sabe. E a pessoa ainda tem coragem de dizer: quando for o meu dia, meu Deus. Em Hebreus capítulo 2, 2 e 3 diz assim: como escaparemos nós, negligenciamos tão grande salvação? Quando o autor de Hebreus escreveu: a transgressão, a desobediência recebeu justa retribuição.
Quando meditamos na palavra da figueira estéril, podemos facilmente lembrar das palavras do profeta Isaías que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno, aleluia, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, 6 e 7. Aleluia. Quando o tempo permitido pelo Senhor para que o homem se arrependa tiver esgotado, então ninguém poderá escapar do juízo de Deus. Esta parábola da figueira estéril no meio de uma vinha fala sem dúvida sobre isso. Enfatiza a responsabilidade humana, porque Deus não te colocou numa terra infértil, Ele te colocou na terra, aleluia, dentro de uma vinha, cheio de regalias. Tu tem nutriente, liga o rádio, escuta a palavra, vai na rua, alguém prega, tá no ônibus, alguém fala, vai passando na rua de casa, o hino tá tocando, a vizinha dando glória a Deus. O que é que tá te faltando? Deus é soberano. A Bíblia nos ensina isso claramente. Fala sobre a sua doutrina da justificação pela graça, mediante a fé. Mas isso não anula a minha e a tua responsabilidade. O homem depravado, corrompido pelo pecado, não poderá culpar a Deus pela sua negligência. O dia do juízo vai chegar. E ninguém vai poder reclamar da paciência de Deus, da sua misericórdia. Deus está te dando mais uma oportunidade. A cada dia que o sol desce, a cada dia que o sol nasce, a cada novo dia que acontece, os acontecimentos de ultimamente, o Senhor está mostrando: olha a minha paciência e olha a minha misericórdia. Nem mesmo eu, nem você, nem o próprio Jesus vai poder questionar a justiça de Deus. Porque Jesus, ele fica intercedendo por nós, sabendo como é difícil ser humano, como é difícil negar, não querer estar no pecado. Mas tem um limite para a paciência. E será o dia do juízo. Será o dia da cobrança. Eu estava conversando com meu esposo um dia desses sobre algumas mortes sem explicação. Pessoas boas que são tomadas por acidentes ou por uma enfermidade terrível que ninguém quer ser tomado. E ali a gente conversava sobre a forma que Deus tem de nos chamar a atenção, às vezes por coisas que aparentemente não parecem ser nada. Mas eu quero te dizer, quando Deus permite que uma figueira, mesmo sendo estéril, o viticultor ainda te dá mais humano, ainda te dá mais adubo, ainda diz assim: olha, vamos adubar, vamos preparar, deixa ela aí na terra recebendo nutrientes, que não é nem para ela, é para a vinha. Mas se ela está aí, está com a regalia, está recebendo a palavra, então vamos dar mais um ano, vamos ver. É a paciência de Deus comigo e com você, meu filho. Quanta gente já alcançou a misericórdia de Deus inúmeras vezes. Passou por um acidente e não se arrependeu. Passou por uma cobrança financeira, não se arrepende. Passa por um momento terrível com um filho, não se arrepende. Passa por um momento terrível na empresa, não se arrepende. Passa por um momento de amargura na sua vida sentimental, não se arrepende. Ei, o Espírito Santo está te dizendo hoje, o viticultor: eu vou te dar mais um ano, eu vou te dar mais um tempo, eu vou te dar adubo, eu vou preparar a terra, eu vou te dar água, mas eu quero ver qual será a tua atitude. Essa parábola é isso que Jesus está dizendo. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas tem limite para a paciência de Deus. Apesar de, eu repito, a palavra diz: a sua misericórdia dura para sempre, a sua benignidade dura para sempre. Mas eu entendo que no dia do juízo é o limite da paciência de Deus. Será que você no dia do juízo vai querer ser cortado, jogado no fogo, no esquecimento? Será que você vai querer estar diante de Deus, diante do Filho, diante da Trindade, diante do povo todo que vai estar lá? E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É isso que você quer para a sua vida eterna? É isso que você deseja? Talvez você é um cristão, se absteve de algumas coisas. Aleluia. Deixou de cometer algumas coisas que você gostaria de fazer. Deixou a bebedice, deixou o pecado.
mas está aí na mentira. Ou talvez não deixou a bebedice, está no pecado, na prostituição e dentro da igreja. Ou talvez você está dentro da igreja camuflado, mas é um pecador. É uma figueira estéril, numa terra que tem adubo, numa terra que tem nutriente. Quem é você nessa situação? Você é um da vinha? Ou você é a figueira estéril que, se fosse pela vontade do dono do terreno, você já tinha sido cortado? Quem é você? Ai, missionário Milka, essa palavra é muito dura. Ei, a palavra que salva é dura mesmo. A palavra que está salgando agora é porque alguma coisa aí está feridento. A palavra que está atingindo a tua alma é porque você sabe que alguma coisa desregrada está com a tua vida. E Deus, quando vai cobrar, irmão, a Bíblia diz que Ele açoita. Ele não vai passar a mãozinha na cabeça como certas mães, certos pais, como certos maridos, esposa, passa a mão na cabeça disfarçando pecado. Ah, porque é uma grande liderança, um grande pregador. Problema. O nome de Jesus tem que ser glorificado. A santidade, a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Santificação. Tem um hino que diz santificação. É isso que Deus está querendo, cobrando de nós, irmãos. É tempo de destruição, sim. É tempo de abandono de igreja, sim. É tempo de desprezo, sim. É tempo de falsidade, mentira, sim. Mas ainda tem a igreja que ama a noiva do Cordeiro, lavada, remida, morena, redimida, para ir para a glória. Talvez a tua aparência não agrade, mas tu estás adubado, tu estás no lugar certo, estás sendo alimentado. Ei, mas talvez você esteja aí com uma aparência que alguém pensa até que você vai dar fruto, viu? Tá frondosa, tá bonita, tá cheia de nutrientes, mas não tem fruto algum. E olha o perigo, o dono do terreno vai tomar as contas. O dono do terreno quer saber quem tá dando fruto e quem não tá. O dono do terreno quer mudar a tua história a partir de hoje. E ele está dizendo, eu exijo de você santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Guarde esta palavra. O viticultor está te adubando, está te dando aí o alimento, nutrientes, está te dizendo, vou te dar mais um tempo, vê se é um tempo. Vamos ouvir uma canção que já já eu te convido, se você quer mesmo mostrar que está comendo o adubo, que está crescendo, que vai dar fruto, que vai ter mudança. É você mesmo. Escuta essa canção. E daqui a pouco eu volto para convidar você em nome de Jesus.